Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para mais um episódio do Farol Literatura. Meu nome é Isla Grilo e falo de livros com vocês. Gostaria de pedir que, se possível, vocês também possam colaborar e contribuir para a causa do Farol da Liberdade. Bom, o livro escolhido no dia de hoje é São Bernardo, do Graciliano Ramos, esse autor tão consagrado na nossa literatura. O Graciliano Ramos teve uma infância muito difícil. A família dele, os pais, eram muito rígidos com seus filhos. Então ele veio de uma criação muito limitante para ele. Ao mesmo tempo, naquela solidão da infância que ele tinha, ele buscava refúgio nos livros, na literatura. Inclusive, ele, quando jovem, ele perde um amigo que era um amigo, um confidente, e eles trocavam muitas contribuições um com o outro a respeito de livros. E aí esse amigo dele dá cabo da própria vida, infelizmente ele perde esse amigo e ele se sente muito mal, né? Ele fica traumatizado com isso, mas nem isso afasta ele da literatura, porque para ele os livros eram um refúgio. Ele também ajudou o pai dele no comércio local, lá numa cidade do Nordeste. Mas chega uma certa idade da vida dele que ele tenta ter sucesso trabalhando na imprensa do Rio de Janeiro. E ele acaba tendo que voltar depois para o Nordeste porque ele perdeu seus irmãos, né? Ele recebe a notícia de que havia perdido seus irmãos para a peste bubônica na época. Então ele volta para o Nordeste. E ele também casa, ele tem 4 filhos e ele, quando a esposa dele vai ganhar o 4º filho, ela falece no parto, então ele tem aí mais uma grande perda na vida dele. E só que o Graciliano Ramos, ele era ateu e ele vai casar novamente, inclusive ele casa na Igreja Católica, ele cede essa vontade da esposa, ele acaba casando na Igreja Católica, e ele usava os termos no dia a dia como graças a Deus, vale-me Deus. Então ele, apesar de ser um ateu, ele era um leitor da Bíblia, né? Ele fazia uma leitura literária da Bíblia, então, mas ele não confessava-se como cristão. De fato, ele afirmava ser um ateu. E ele desenvolveu uma grande amizade com um padre, na época, na cidade dele, que esse padre chegava a duvidar das condutas comunistas dele, porque ele também se filiou-se ao PCB, ao Partido Comunista, e ele se auto-intitulava um comunista. E ele, mesmo assim, o padre falava em relação a ele que ele era o último dos comunistas, no sentido de que ele vivia completamente o oposto do que ele acreditava ser, segundo esse padre, que era conhecido, que ele era um homem muito de família, né? Então tem esse depoimento desse padre a respeito da vida dele. Bom, daí o que acontece? Ele é eleito depois prefeito, só que o Graciliano Ramos ele era antinacionalista e o governo de Getúlio Vargas era um governo nacionalista. Então o que acontece? Ele começa a fazer, ele era muito sincero, ele falava muitas opiniões em relatórios que ele mandava para o governo, né, contando a real o que estava acontecendo. E esses relatórios que eles recebiam não eram bem vistos, porque ele não tinha tato nenhum para escrever a respeito das análises que ele fazia na época. Então ele sofreu
de certo modo, esse cerceamento e então ele entrega o cargo de prefeito dele e depois ele dedica-se mais à literatura. Depois, quando ele perde a primeira esposa, ele sente, né? Ele vive essa viuvez dele, depois até ele conhecer a segunda esposa. Aí tem a questão dos filhos dele também, que crescem, os filhos vão ser comunistas, ele perde um filho que também dá cabo da própria vida. Então ele tem uma vida assim difícil, uma vida triste, e ele é preso, ele foi preso também pelo governo Vargas, né, por causa da ditadura Vargas, e o Graciliano Ramos foi preso. E depois ele dedica-se à literatura, né? Tão somente, digamos assim. Agora, já o livro São Bernardo é uma forma que o Graciliano Ramos encontra para, através do protagonista, que é o Paulo Honório, ele vai escrever sobre as memórias dele, e vai, através das memórias que ele escreve, desenvolver ou tentar encontrar melhor a sua identidade. Porque o Paulo Honório, ele era um homem bruto, rude, ríspido. E esse Paulo Honório, ele também sofre as agúrias da juventude, era uma infância muito pobre. Então, ele sofre muito na infância dele. Na juventude, ele vai se meter numa briga por conta de uma mulher, então ele é preso e ele fica 3 anos e pouco preso, e depois, quando ele é liberado da prisão, Paulo Honório, ele quer ganhar dinheiro, enriquecer a qualquer custo. Então ele começa a emprestar dinheiro. Então tem o Padilha, que é o herdeiro da Fazenda São Bernardo, que vai emprestando dinheiro para o Paulo Honório. Essa fazenda fica alienada, até que, emprestando dinheiro para o Paulo Honório faz toda essa trama e dá um golpe no Padilha e compra essa fazenda que estava falida. E aí, ao longo do livro, ele vai levantar essa fazenda novamente e vai fazer dela uma das propriedades mais bem-sucedidas lá da região. Aí ele se mete em questão de invasão de cerca, ele vai resolver essas questões com a vizinhança. Aí tem um monte de coisa. Inclusive, quando ele vai escrever o livro, ele pensa, né, o Paulo Honório, nossa, eu vou convidar alguns conhecidos meus para escrever comigo. Só que ele desiste, porque ele fala que aqueles conhecidos não estão conseguindo exatamente escrever como ele gostaria que fosse. Então ele, naquela brutalidade dele mesmo, naquela ignorância dele, ele vai e escreve por si mesmo as suas memórias. Ele desiste desse apoio. Então ele vai crescendo a fazenda, melhorando as questões lá, até que ele pensa assim, bom, agora está na hora, eu vou casar, está na hora, eu vou me casar. E ele encontra a Madalena. Ele era um cara de negócios, de posse, de uma vida prática, ele era um cara pragmático, objetivo. E ele encontra a Madalena. A Madalena era uma pessoa assim, idealista, sensível e também humanitária com as questões locais, com as questões trabalhistas, né? Então a gente está vendo aqui claramente um conflito de classes, né? Porque o Paulo Honório, ele vai representar aquele homem da propriedade privada, né, o conservador bruto, né, que é desenvolvido pelo Graciliano Ramos como vilão da história, por ter propriedades, por pensar objetivamente nas finanças, nos negócios, e esquecer o lado humano, né? E a Madalena é o oposto, ela é idealista, enfim, já cai mais para a questão progressista, mas então ela depois, o Paulo Honório até faz afirmativas dizendo que ela era comunista e também materialista. Então fica esse conflito de classes no livro, né? Então é bem interessante. E é tão estranho pensar porque o Graciliano Ramos, ele retrata o Padilha, que era o herdeiro, o antigo dono da fazenda,
Ele é comunista, mas ele trata ele como um completo idiota. Ele é um personagem mais bobo do romance. E ele que é o comunista, que depois vai se incorporar no exército da Revolução na época. Então, eu achei curiosa a forma como que ele retratou Padilha também. Que é com quem o Paulo Honório vai ter ciúmes, com a Madalena, que vai dizer que eles estão em conluio contra o desenvolvimento da fazenda entre os funcionários por boas condições de trabalho, de vida. Então, Paulo Honório não se conforma com isso. E ele meio que acelera o casamento para que ele acontecesse. A Madalena até tinha uma certa resistência a esse casamento, mas depois, na altura do campeonato da vida dela, ela vai e aceita se casar. E aí esse casamento não é bom porque tem muita agressão, eles não tratam um ao outro bem, muito menos ele a ela, né, por causa da brutalidade, da rispidez, o jeitão dele. E ela, eles acabam tendo um filho, mas não melhora o casamento, ele nem gosta tanto desse filho, ele não se dá bem nem com a paternidade, nem com os funcionários. Os funcionários com o tempo vão se afastando, os negócios também vêm numa ascendente, mas depois decai a qualidade dos negócios. Então, assim, aí abrindo um parênteses aqui, alerta de spoiler, né? Se você não quiser, não conhecer a história do livro ainda, pula aí uns 10 segundinhos. Ela dá cabo da vida dela, porque ela não aguenta essa situação de ciúme que ele tem dela. Depois vem uma derrocada de despesas, de crise econômica, e a Fazenda São Bernardo já não vai tão bem, porque a Fazenda São Bernardo é meio que um personagem também do romance, e a Fazenda não vai nada bem. E tudo vai degringolando, né? E ele faz críticas ao sistema eleitoral, ele faz crítica... tem uma frase que ele fala, eu vou fazer só um paralelo, que ele fala que as pessoas pensam que estão fazendo alguma coisa, mudando o país através do voto, quando na verdade não. Elas acreditam estar participando, mas na verdade nem partícipes elas são, porque é o próprio sistema que vai conduzir quem são as pessoas eleitas e quando ocorre a eleição, se elas não forem suprimidas. Então, basicamente, São Bernardo é uma história belíssima, escrito muito bem pelo Graciliano Ramos. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, recomendo para vocês aqui, Graciliano Ramos, São Bernardo. Gente, foi um prazer falar com vocês novamente. Apoiem o Farol da Liberdade, se possível, e nos acompanhem para mais um episódio do Farol da Liberdade. Conto com a participação de vocês. Forte abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!